Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a galera do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos e espero que todos vocês estejam bem. Qual é a dica dessa semana? Pegue o material que o professor de vocês passou no grupo do WhatsApp, anote no seu caderno e aguarde o momento da aula de matemática para que você, depois que você copiou no caderno, tentou responder, você aguarda pelo momento da aula, assiste a explicação e na sequência faça a correção da atividade junto comigo, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar com a localização dos números inteiros na reta numérica, tá certo? Vocês já viram esse assunto, tá bom? A gente vai passar para vocês agora um vídeo, relembrando mais ou menos, mais uma vez como é feito essa localização e na volta a gente volta para a atividade. Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui relembrar mais uma vez como funciona a localização de números inteiros na reta numérica, tudo bem? Olhando aqui para nossa reta, aqui nos ajuda, né, a saber como funciona o conjunto dos números inteiros, né, os positivos, os negativos, o zero. E sempre é bom bater nessa tecla, saber que os positivos ficam sempre à direita, né? Que pode ser acrescentado com sinal de mais ou não. E os números que ficam à esquerda do zero são os valores negativos. Vamos fazer um exemplo aqui para você aprender como que faz para identificar a localização de um número inteiro na reta numérica. Aqui está um nível fácil, bem fácil esse aqui. Aqui pede para você escrever os números representados pelos pontos A, B e C em cada uma das retas abaixo. Olha só, você percebe que aqui entre um espaço desse e outro corresponde a uma unidade. Você percebe que do 0 até 1 aumenta uma unidade e de 1 ao 2 adicionou também outra unidade. Então cada espaço desse aqui equivale a uma unidade. Então você vai adicionando para encontrar o próximo número. Lembrando que à direita do zero ficam os valores positivos e à esquerda do zero ficam os valores negativos. Assim, para me encontrar o valor do B, basta eu adicionar uma unidade aqui, ó. Se você adicionar 2 mais 1, vai dar 3. Isso quer dizer que o valor do B é mais 3, equivale ao positivo mais 3, que pode ser acrescentado com sinal de mais ou não. O valor do C, se daqui para cá é uma unidade e à esquerda do zero são os valores negativos, então aqui será o número menos 1. Aqui o menos 2, menos 3 e depois do menos 3 quem que vem? Muito bem, o menos 4. Assim esse A vale menos 4, o B mais 3 e o C igual a menos 1. Então é desse jeito que a gente faz para encontrar um número inteiro na reta numérica. O valor do A é menos 4, o valor do C é menos 1 e o valor do B mais 3. Nesse outro exemplo aqui, você vai perceber que entre um espaço e outro, ó, são 3 unidades, pulam 3 unidades. Então você tem que estar atento a isso. Saber de quanto em quanto vai pulando as retas que foram sendo colocadas nos exercícios. Então aqui no caso pula de 3 em 3. Então vamos aqui localizar logo os valores que estão à direita do zero. A sacada para você localizar um número inteiro na reta numérica é verificar quanto equivale a cada espaço que tem o número na reta, como eu acabei de explicar, né? Então cada espaço aqui equivale a 3 unidades. 3 mais 3 vai dar quanto? 6. Logo, o valor do C será 6. Mais 3 vai dar 9. E mais 3 dará 12. O B será igual a 12. É desse jeito que a gente faz para localizar números. Primeiro você verifica cada espaço e depois a gente vai adicionando para saber qual o valor de cada um das letras representadas. Nesse caso aqui também é 3 unidades. Para a esquerda do zero são os valores negativos, então vai diminuindo de 3 em 3. 0 diminui 3, menos 3 com menos 3, menos 6. Então o valor do A será menos 6.
Encontrei o valor do A, que é menos 6. Encontrei o valor do C, que é mais 6. E do B, que é mais 12. Aí está os números que são representados pelas letras A, B e C. Aqui um exemplo mais arrojado, mais complexo, né, e que requer do aluno um pouco mais de atenção. A abordagem é diferenciada e há vários espaços de um número para o outro, tá certo? A ideia aqui é localizar um valor X, qualquer um valor desconhecido, entre dois pontos dados, tá certo? Então aqui ele deu o ponto menos 18 e o ponto menos 72 e quer saber quanto que é o ponto A. Vamos investigar como é que a gente faz para descobrir quanto que vale o valor do A. Então primeiro eu vou subtrair, né? Vou pegar o 72 menos 18, né? Para mim saber quantas unidades tem entre esses dois pontos, né? Entre o menos 72 e o menos 18. Peço emprestado aqui, vai ficar 6 e aqui vai ficar 12. 12 tirando 8 dá 4. E 6 tirando 1 dá 5. Ou seja, eu tenho 54 unidades entre os pontos menos 72 e o menos 18. Quantos espaços eu tenho entre esse menos 72 e o menos 18? Bora ver? 1 espaço, 2 espaços, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 espaços entre o menos 72 e o menos 18. Aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Para mim saber quanto vale cada espaço, eu pego, né, o 54 e divido entre os 9 espaços para saber quanto que é que cada um pula. 54 dividido para 9 dá 6, né? Porque 6 vezes 9 é exatamente 54. Para 54 nada. Ou seja, cada espaço desse é equivalente a 6 unidades. 6 unidades. Então você vem contando aqui, ó. Então vai acrescentando aqui, ó. Vai sempre diminuindo 6, já que está à esquerda de 0. Então esse menos 18, menos 6 vai dar menos 24. Vai diminuindo de 6 em 6, já que são dentro dos negativos. Menos 24 tirando 6, menos 30. Menos 30 com menos 6 vai dar menos 36, vai diminuindo de 6 em 6. E aqui no A vai dar menos 36 com menos 6, que dá menos 42. Menos 42 tirando 6 vai dar menos 48. Menos 48 menos 6 vai dar menos 54. Continuando. Menos 54 tirando 6 vai dar menos 60. Menos 60. Vou colocar aqui porque é difícil às vezes colocar aqui. Aí menos 60 tirando 6 vai dar menos 66. E o menos 66 tirando 6, ó, vai dar exatamente menos 72. Ou seja, desde o menos 18 até o menos 72 vai diminuindo de 6 em 6. Como foi que a gente fez? Contou quantas unidades dá entre menos 72 e menos 18, que dá 54. Percebemos que tem 9 espaços de um número para o outro, então pegou 54 e dividiu entre os 9 para saber quanto que é cada um. Dá 6 pontos. Então a gente foi diminuindo e descobriu que o A equivale a menos 42. Tudo bem? Então o método que a gente deve utilizar é esse que eu acabei de explicar, viu? Ver quantas unidades de um número para o outro e divide entre os espaços que ele deu. Tudo bem? É meio complicado, mas a gente exercitando vai aprendendo. Vamos então para mais situações que a gente já viu aqui anteriormente. Escreva os números representados pelos pontos A, B e C em cada reta numérica. Olha só aqui a situação. No item A, observe que do intervalo do 0 a 5 foi dividido em 5 partes iguais. Isso significa que a unidade é 1. Então, à direita do 0 nós temos 0,
1, 2, 3, 4 e o 5 que já estava lá. À esquerda de 0 nós temos 0, 1 negativo, menos 2, né? Menos 3, menos 4. Então o ponto A vale menos 4, o ponto B vale 3 ou mais 3 e o ponto C vale menos 1. No item B, a gente vai observar aqui que no intervalo de 0 a 3 nós temos 3 unidades. Então, nesse caso aqui, à direita de 0 nós temos 0, 3, vamos pulando de 3 em 3, 6, 9, 12. À esquerda de 0 nós temos 0, menos 3, menos 6, menos 9. Ou para a direita ou para a esquerda, vai pulando sempre de 3 em 3. Então, no ponto A, nós temos menos 6. No ponto B, 12 positivo. E no ponto C, 6 ou mais 6. No segundo exemplo, a reta numérica indica a posição de dois aviões, A e B, em relação à cidade de Curitiba. Sabe-se que cada intervalo corresponde a 50 km, ou seja, de um espaço para o outro é sempre 50. Expresse as posições dos pontos A e B usando os números positivos e também os negativos, caso seja necessário. Curitiba é o nosso referencial, é a nossa origem. Vamos representar pelo valor 0. Cada intervalo corresponde a 50 km, que nem diz no texto. Então, à direita de 0, nós temos 0, mais 50, mais 100, mais 150. Vai aumentando de 50 em 50. Já à esquerda de 0, nós temos 0, menos 50, menos 100, menos 150. Então, o ponto A corresponde a menos 50 e o ponto B corresponde a 150 positivo, então mais 150, tá certo? Esses exercícios é só para você ir treinando. Terceira questão, observe os pontos localizados na reta numérica abaixo. O ponto que tem coordenada menos 2 está representado por qual letra? Onde que a gente vai encontrar o número menos 2? Olha só a situação. Bem, observe que o intervalo entre os pontos é de 1 unidade. Então, à direita de 0, nós temos 0, 1, 2 e 3. E à esquerda de 0, nós temos 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, o ponto que tem coordenada menos 2, ou seja, onde está o menos 2, está representado pela letra M. Portanto, a resposta correta está na letra B. Tudo bem? Vamos agora aqui exercitar mais um pouco. Olha só, na primeira questão diz assim, esse exercício ainda não é o exercício que vocês receberam do professor de vocês, o PDF, tá bom? Essa parte eu ainda vou explicar daqui a pouco. Responder com vocês daqui a pouco, tá certo? Vamos aqui corrigir isso aqui, responder isso aqui. Veja a temperatura de algumas cidades em determinado dia do ano. Essa tabela pode ser representada pela reta A, B, C ou D. Então vamos primeiro completar essas retas. A cidade de São Joaquim, nas retas, está representada pela letra T e a temperatura mede menos 3 graus Celsius. Então, na letra T, vamos colocar menos 3 graus negativos. Porto Alegre está sendo representado pela letra M e a temperatura mede menos 2 graus Celsius. Então, onde tiver a letra M, a gente vai colocar menos 2. Olha só. Jataí está sendo representado pela letra R e a temperatura mede 1 grau positivo, mais 1. Então, onde tiver a letra R, a gente coloca mais 1. São Gabriel do Norte está representado pela letra S e mede mais 3 graus Celsius. Então, onde tiver a letra S, coloca mais 3. E por último, Aquidauana, representado pela letra Q, a temperatura mede
mais 6 graus positivos. Então, na letra Q, a gente vai colocar mais 6. Completando a reta da alternativa A, nós temos à direita do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os positivos, né? Já à esquerda temos os negativos, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Deu certinho esse aqui. A letra A foi perfeito. Então, essa tabela ela pode ser representada pela reta da alternativa A. Não pode ser a letra B, porque depois de menos 3 é menos 4. Não pode ser a letra C, porque, por exemplo, os intervalos entre os pontos não têm a mesma unidade. E também não pode ser a letra D, porque no intervalo entre os pontos não tem a mesma unidade. Vamos aqui para o nosso segundo exercício. Olha só. A questão aqui está dizendo que na reta numérica da figura abaixo, o ponto G corresponde ao número inteiro 1 e o ponto H ao número inteiro 2. Olha só. Nessa reta, o ponto correspondente ao termo 5, ao número 5, é qual? É a letra K, a letra B, a letra L ou a letra I? O que vocês acham? Olha só. O intervalo entre os pontos dá para a gente ver aqui que é de uma unidade. Então, o que a gente tem que fazer? Basta colocar os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aprendemos que os positivos aqui podem ser acompanhados do sinal de mais ou não. O F é o 0. E antes, na frente do F, são os negativos. Olha só. Portanto, nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 5 é a letra K. A letra K, alternativa A. Vamos aqui para a nossa questão 3, mais um exercício. Olha só. A questão aqui, o que nós estamos trabalhando aqui, pessoal, é aprender a se familiarizar com os números inteiros com a ajuda da reta numérica, tá certo? Terceira questão. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 2 e o ponto F ao 0. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 5 estará... Aí tem as alternativas aqui, né? O que vocês acham? O número menos 5 está no ponto D, entre os pontos H e I, entre os pontos C e D, ou exatamente no ponto C? O intervalo entre os pontos é 2 unidades. Então, à direita de 0, nós temos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. À esquerda de 0, nós temos 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10. Os negativos é obrigado ter o sinal de menos. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro menos 5 estará onde? Sobre o ponto D? Não. Entre os pontos H e I, entre H e I, nós temos o 4, o 5 e o 6. Nós temos o 5, só que é o 5 positivo e não negativo. Então, não é a alternativa B. Entre os pontos C e D, nós temos menos 4, menos 5 e menos 6. Então, sim, entre os pontos C e D. Sobre o ponto C, não. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa última questão desse vídeo. Olha só. A questão diz assim, ó. Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao inteiro
menos 7. Nessa reta aqui, ó, a gente já vai localizando. O E é menos 9 e o F vale menos 7. Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro 0 estará onde? No ponto M, entre os pontos L e M, entre os pontos I e J, ou exatamente sobre o ponto J. Bem, observe que o intervalo entre esses pontos é de 2 unidades. São de 2 unidades. Então, à direita nós teremos menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, mais 3, mais 5, mais 7. Vai aumentando de 2 em 2. E à esquerda vai diminuindo de 2 em 2. Menos 9, menos 11, menos 13, menos 15, menos 17. Na alternativa A, ele quer saber o inteiro 0 estará sobre o ponto M? Não. Entre os pontos L e M? Não. Entre os pontos I e J, a gente está tentando localizar o 0. O I vale menos 1, o 0 aqui no meio e 1 aqui, correto. Então, não pode ser a letra D. Então, a resposta correta é a alternativa C. Mais um aqui, dá tempo de mais um aqui. Bora lá. Olha só. A quinta questão diz assim: os submarinos têm um radar que indica a posição de objetos acima e abaixo do nível do mar. O desenho abaixo mostra posições representadas no painel de navegação do submarino. Olha só aqui a situação. Está aqui o nível do mar no 0, acima os números positivos e abaixo os negativos. Um ponto destacado com o símbolo, o radar identificou um objeto. De acordo com os dados apresentados, qual é a posição desse objeto? O intervalo entre os pontos é de 100 unidades. Então, abaixo de 0 nós temos 0, 100, menos 200, menos 300, menos 400, menos 500 e menos 600 também. Então, no caso, a resposta correta desse objeto é de menos 500. Muito bem, pessoal. Vamos agora, então, para os nossos exercícios. Ok, pessoal. Então, vamos agora para a parte da atividade. Espero que você já tenha anotado aí no seu caderno as questões, tenha tentado responder e agora vamos passar para a parte da correção. Acompanhe comigo. Na reta numérica, a letra P corresponde ao número... Qual é o número que corresponde à letra P? Olha só, qual foi a dica que a gente deu para vocês no livro? Vocês devem observar como é que um número pula de um para o outro, de uma casa para outra, de quanto em quanto que ele pula. Se é de uma em uma unidade, que é o mais tradicional, mas pode ser que ele pule de 2 em 2, pode ser que ele pule de 4 em 4, de 10 em 10, vai de cada questão. Aqui no caso, na nossa primeira questão, se bem que tem o 0 e aqui tem o 2, é porque no caso vai pulando de quanto? De 2 em 2. Então a gente pode prever quais são os outros números que vão aparecer tanto para a direita como para a esquerda. E assim, a gente com a maior tranquilidade localizar qual número está no ponto P. Acompanhe comigo. Se você tiver feito assim, ó, parabéns, a gente organizou aqui, já que ele vai de 2 em 2, a gente colocou para cá os positivos e para cá, obviamente, a gente colocou os negativos. Então, se aqui é 0, 2, 4, 6, para cá é como? Vai diminuindo de 2 em 2, 0, menos 2, menos 4 e chegamos no ponto P, que no caso está representando o número menos 6. Então, parabéns para você que também chegou a essa mesma conclusão. Anotem aí, primeira questão, a resposta correta é a letra A. Na segunda questão, ele vai trazer aqui um texto falando que em determinados lugares do nosso planeta a temperatura pode variar de 40 graus Celsius
positivos até 60 graus negativos, ou seja, de muito, muito quente até muito, muito frio. O 40 graus é o positivo e o 60 graus é o negativo. Veja a representação que alguns alunos fizeram das temperaturas na reta numérica. O Carlos colocou o negativo, o zero e o positivo, ok? O Marcos, olha só como foi que o Marcos fez, voltando para cá. O Marcos colocou o zero, o 40 e depois colocou um negativo. É assim a forma correta? Não, né? Os negativos ficam para a esquerda. Então, com certeza o Marcos não teve sucesso nessa questão. O Vitor colocou 0, 40 e 60. A sequência está correta? Está. Só que aqui na questão, o 60 ele é o quê? Negativo. Ele tem que ser acompanhado do sinal de menos. Ali ele colocou, foi como um sinal, como se fosse mais. Portanto, ele também não teve sucesso nessa questão. O Matheus colocou 60 positivo, antes do zero, mas sem o sinal, não tem o sinal, e portanto não foi feliz. Já o Carlos colocou a situação em que varia de menos 60 até mais 40. Então, ele foi o aluno que acertou aqui. Então, qual aluno representou corretamente as temperaturas? Foi o Carlos. Foi o Carlos, tudo bem? Então, marque aí na sua atividade. Segunda questão, a letra correta é a letra A. Na sequência, a gente vem para mais uma reta numérica, tem um ponto M aqui, que ele quer saber que número é esse, e a gente vai agora tentar descobrir que número é esse, tudo bem? Olha só, as dicas ou as pistas que a questão dá é que aqui tem um 0 e aqui tem um -2. Como é que a gente faz para descobrir, então, quem é que está aqui no meio? Bem, quando a gente tem dois números assim e tem algumas casas decimais no meio, a gente pega o total do número e divide pela quantidade de casas. Aqui no caso, do 0 ao -6, tem quantas unidades? 6. Mas e tem quantas casas dentro? Ele pulou uma casa, 2, 3. Então, a gente deve pegar esses 6 e dividir por 3 casas para saber qual é o espaçamento de uma casa para outra. Quantas unidades ele pula de uma casa para outra. Então, 6 dividido para 3, com certeza vai dar um total de 2. Então, a nossa reta, ela vai pulando de 2 em 2. Se é de 2 em 2, olha só como é que vai ficar aqui, então, a nossa reta. 0, -2, -4, coincide com -6 e pula para o -8. Então, nosso ponto M representará o número -2. A alternativa correta é a nossa alternativa B. Anote aí no seu caderno. A nossa quarta questão diz assim, ó, na figura abaixo está representada uma rodovia retilínea em que um veículo parte de A até chegar a X. Partiu de A até chegar no X. Se o motorista do veículo decide retornar 90 metros, lá de onde ele está no X, ele retornar 90 metros, ao fim do deslocamento ele estará localizado em qual ponto? A, B, C ou D? A, B, C ou D? Bem, para a gente responder essa questão, vamos saber então que número é que dá no X. E aqui ele dá algumas pistas para a gente, ó, 0, 15, 30... Aí você vai ter que, obviamente, perceber de quanto em quanto ele vai pulando. Já deu para perceber que ele vai pulando de quanto em quanto? De 15 em 15. Então, fica fácil a gente completar a nossa reta. 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Ok, chegou no ponto X. Aí, o que foi que o motorista fez? Retornou 90 metros. Retornou 90 metros. Cuidado, retornar a uma distância não tem mais a questão de ser positivo ou negativo, porque toda distância é sempre positiva. Então, se ele estava bem aqui e retornou 90 metros, daqui para o zero a gente já sabe que é 60, e para 90 está faltando 30. Então, ele vai ter que avançar quantas vezes? Vai ter que voltar até chegar aqui no 30, obedecendo a regra de 15 em 15. Então, o ponto C, os 90 metros, que vai ser do lado 60 até o 90, até o -30 negativo, lá do ponto X até aqui, para dar 90 metros, então ele vai parar no ponto C, alternativa C, tá certo? E para, não deu mais tempo da gente concluir essa questão aqui para vocês,
mas o professor vai estar corrigindo com vocês, tá bom? Então aqui a gente agradece a vocês pela atenção mais uma vez, espero que vocês tenham aprendido a respeito desse assunto e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!